Ter sucesso não é o problema é ter sucesso e ainda assim deitar à noite ao lado do seu marido, mas sentir falta de ser amada de verdade. Se você se identifica, fica comigo até o final, porque nesse episódio de hoje eu vou te mostrar por que tantas mulheres casadas, 40 a mais, bem-sucedidas, vivem essa realidade e como começar a transformar aí esse vazio em um casamento vibrante e justo. E antes da gente mergulhar realmente nesse conteúdo, eu já te convido para você deixar um like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal e já ativar todas as notificações, porque todo domingo a gente tem vídeo novo às 18 horas esperando por você e às vezes temos aí alguns vídeos surpresa e aí você já vai receber a notificação de que o vídeo chegou. Bom, se você ainda não me conhece, eu sou a Gabriele Tubbs, estrategista emocional e criadora da metodologia Estruturação Emocional, a minha marca registrada, e eu guio você, mulher bem-sucedida, a ativar a sua estruturação emocional para se libertar de traumas e despertar alto amor para relações justas. Então, é exatamente isso sobre o que falamos aqui. Como você transformar aí a sua forma de se relacionar, começando de dentro para fora. Voltando, sim, se for necessário no passado, na infância, para curar aquilo que é necessário para você viver hoje a tua relação justa, principalmente você, mulher casada, né? Então, recentemente, olha só que interessante, eu presenciei uma cena bastante delicada e exatamente essa dor que a gente está falando no vídeo de hoje, né? Era uma mulher 40 a mais, casada, estava com o marido, aguardando ali numa sala de espera, ou seja, um ambiente que tinham outras pessoas, inclusive eu estava ali aguardando também, e ela vira para o marido e compartilha com um certo entusiasmo que havia sido convidada para liderar um grupo de mulheres num trabalho voluntário, e era algo que representava, sim, reconhecimento, valor, mas além de ela ter se exposto num ambiente que não era um ambiente apropriado, porque não estavam somente os dois, ele estava ocupado. Talvez estivesse trabalhando, mexendo no celular, porque era um horário comercial em dia de semana. E essa mulher, 40 a mais, mesmo que bem-sucedida, ela não teve o feeling de perceber que ali não era o momento adequado para falar e principalmente o ambiente adequado para abordar um assunto íntimo. Porque ali, na realidade, aquela mulher, sem perceber, porque tem traumas de passado, traumas de infância, ela não estava querendo só a validação externa. Ela queria que outras pessoas ouvissem, né, como se essas outras pessoas, mesmo desconhecidas a ela, pudessem valorizá-la também. Por quê? Porque, no fundo, o que acontece quando uma pessoa, ela busca essa validação de outros, e o pior, busca a validação de outros que são, inclusive, pessoas desconhecidas. Quando uma pessoa está constantemente, você, mulher, se você tem constantemente buscado uma validação de pessoas externas, principalmente desconhecidas, significa que você realmente não vê o seu devido valor. Você mesma não reconhece o seu valor interno e, por isso, você fica constantemente buscando esse valor aí, externamente, ao seu redor. E essa moça, só para a gente finalizar essa história, buscava ali sim um reconhecimento desse marido. E o marido que estava ali de pé, não estava olhando para ela, porque ele estava ocupado, com os olhos grudados no telefone. Ele só respondeu: nossa, que bacana, parabéns. Respondeu com um tom, sim, bacana, mas ao mesmo tempo uma frase curta, porque ele estava ocupado. Não era algo que ele estava assim, ó, olho no olho com essa mulher, sabe? E eu reparei que ambos tinham aliança no dedo, então eles eram realmente pessoas casadas, mas esse marido nem sequer ele estava olhando para ela. Você já se sentiu assim como essa mulher? Você já passou alguma vez por uma cena semelhante a essa com seu marido? Não que você tivesse contado para ele alguma novidade, alguma surpresa na frente de outras pessoas, mas que você tivesse tentado abordar que fosse um assunto do supermercado e ele não te desse atenção, porque ali o problema não era ele estar ocupado, o problema era realmente essa escolha inadequada do momento e do lugar para compartilhar algo que naquele momento era tão importante para ela, uma conquista, mesmo que ela não estivesse esperando, porque ela mesma comentou isso também. Então, muitas mulheres, sem perceber, acabam mendigando justamente a atenção em migalhas emocionais, buscando no outro essa validação que ainda não encontram em si mesmas, porque não se reconhecem, não sabem quem são
são, não sabem o seu valor interno e não têm amor por si mesma, ou seja, ainda não despertaram o seu auto-amor. Então, sabe qual é o problema disso? E o diagnóstico que eu daria, até me baseando nessa história que eu trouxe para vocês hoje aqui, não é falta de amor que destrói um casamento. Mas sabe o que é? É a falta de uma presença, de uma escuta e de uma conexão emocional. E você pode estar aí pensando assim, ai, Gabriele, eu passo por isso. Muitas vezes eu não sinto que tem essa presença do meu marido. E aí acontecem casos de muitas mulheres que chegam para mim numa situação do tipo, o meu casamento, ele tá, já tentamos de tudo, quase dizendo que está por um fio. E querendo que o marido mude comportamentos, que o marido busque ajuda e tudo mais. Mas quando, na realidade, essa chave está na mão de nós, mulheres. Então, quando nós nos colocamos na presença e no lugar da transformação, automaticamente esse casamento ele vai mudar. Então, a destruição de um casamento, ela não é porque o seu marido não te dá atenção. O meu marido, nossa, ele não olha para mim quando eu tento conversar com ele. Então, muito cuidado quando você mesma quer trazer esse tipo de diagnóstico para o seu casamento, como se fosse apenas isso. Então, entenda comigo, mulheres bem-sucedidas, elas carregam, mesmo sendo bem-sucedidas, ainda assim carregam alguns medos invisíveis. Eu trouxe 3 medos aqui para falar com vocês. O primeiro deles é o medo de não serem suficientes, porque mesmo que tenham um reconhecimento externo, você como uma mulher casada 40 a mais, você já tem sucesso, carreira estabelecida, a sua empresa faturando bem, faturando alto, cada uma de vocês mulheres, né, com o seu faturamento, mas pelo menos que fatura ou tem um salário de 15, 20 mil, 30 mil, 50 mil ou mais, e mesmo assim carrega essa sensação de não ser suficiente. Talvez ali dentro do seu trabalho, da sua empresa, com os seus colaboradores, você se sinta suficiente e mesmo assim, talvez não. Mas dentro de casa, com o seu marido, dentro do seu casamento, você fica com esse medo invisível, como se fosse uma grande assombração de que você não é suficiente. O segundo medo é o medo de não ser valorizada, porque possivelmente lá no passado você não tenha sido valorizada. E muito provavelmente por uma figura muito importante que deveria ter sido presente na sua vida e pode não ter sido presente de forma adequada, que se chama aquele que te deu a vida, seu pai. Muito prazer. Exatamente, minha imperatriz. Para você que, de alguma forma, não teve pai presente dentro de você, você pode sim ter conquistado os seus milhões, você pode sim ter conquistado o seu dinheiro, mas até hoje costuma utilizar o dinheiro como uma certa forma de controle, porque no fundo você quer mascarar esse tipo de medo, um medo de não ser valorizada, porque quando você era criança, você não foi valorizada por um homem muito importante para todos nós, tanto homens quanto mulheres, tá? Mas principalmente para a figura feminina, para nós mulheres, a valorização da menininha, da mocinha que é criança ainda, depois vira adolescente, ter sido ou não ter sido valorizada por papai é essencial para a figura presente, para a figura construída e forte e firme na vida adulta. Segura de que ela pode sim ter o seu marido e que este marido não vai embora, este marido não vai deixar de valorizá-la, este marido não vai deixar de escutá-la, porque ela teve isso do seu pai. Então ela ficou com isso firme dentro de si. E aí você pode agora, nesse exato momento, estar se perguntando assim, meu Deus, Gabriela, então eu estou com um grande problema, porque eu não tive isso. Eu não tive o meu pai, por mais que eu conheça meu pai, mas eu não tive essa presença forte do meu pai. É por isso que uma das coisas que a gente acaba tendo que trabalhar aqui para curar dentro de você é o seu pai. Porque se você não teve ele lá presente dentro de você, né, que ficou isso fixado no teu coração, a gente precisa florescer e trazer isso para você realmente ter confiança e se sentir suficiente e valorizada. E o terceiro medo, que é o medo de abandono, também está relacionado a essa questão de papai. Então, se sentir firme e confiante, segura, que só o pai pode te trazer essa segurança de que você não vai ser abandonada no meio do caminho pelo seu marido. Então, esses 3 medos, mesmo que você tenha feito o seu dinheiro, mesmo que você prospere abundantemente na sua empresa ou no trabalho que você é contratada no meio corporativo, você ainda assim está precisando, sim, trabalhar aí dentro de você algumas questões que ficaram, sim, como traumas no passado.
Então, esses medos, eles fazem com que silenciem ou falem nos momentos errados, justamente aceitando muito menos do que você deseja e o principal, do que você merece. E aí, você sabe qual é o resultado? Um casamento que pode ser, sim, estável, mas sem uma intensidade, sem uma paixão real, sem uma nutrição emocional, porque você não está nutrindo por você, você não está sabendo nutrir-se por dentro. Mas vamos então falar agora da solução para essa problemática. A solução é que só tem uma verdade, é que a mudança, ela não começa nele, como eu já falei, ela começa em você. Então, não adianta, inclusive, a terapia de casal eu acho muito interessante, mas o que vale mais, independente de o seu marido querer, né, buscar alguma ajuda, é você fazer por você. Você buscar ajuda e você se colocar na posição ativa de se transformar, porque automaticamente as coisas mudam ao seu redor. Porque homem, em geral, ele não vai querer buscar um processo de autoconhecimento. Não estou generalizando, mas estou dizendo sim, de uma forma geral. Então, se o teu marido estiver nesse geral, como outros, ele não vai querer buscar esses processos. E aí você vai acabar num lugar desse casamento que é a de insistente por ele ir buscar uma ajuda, por ele ir na sessão da terapia de casal, que praticamente vocês vão fazer o quê? Brigar na frente do terapeuta de casal. Eu lembro que quando eu me formei na psicanálise, naquela época, eu ainda atendia, né, com esse formato, né, de sessões normais aí, como o pessoal faz aí fora, né, sessões psicanalíticas, e eu comecei a atender, sim, essa parte de relacionamentos, algumas pessoas, alguns clientes casados, atendendo ambos, mas eu deixava bem claro para eles, eu não realizo terapia de casal. Eu posso atender a esposa e eu posso atender o marido, mas na individualidade. E se for o caso de uma terapia de casal, vocês, né, teriam que buscar uma outra parte paralela ao individual. Mas ressaltando sempre que o que vale é a individualidade. Você não nasceu colada com seu marido. Então, você prosperou, você é abundante e bem-sucedida em outra área da sua vida, mas está faltando trabalhar aqui dentro de você. E isso você não vai conseguir fazer dentro de uma terapia de casal e nem o seu marido, tá? Então, meu foco aqui não é o seu marido, meu foco aqui é você 40 mais bem-sucedida. Tá? Então, só quando você realmente despertar o teu auto-amor, você vai deixar de depender da validação externa. E aí sim, você passa a se posicionar de uma forma mais suave, talvez você precise trabalhar isso em você, e começa a escolher momentos certos, então, para criar uma conexão, para trazer ali aquelas notícias, aquelas benfeitorias suas que você quer contar para o seu marido, mas sem implorar por atenção. E é justamente nesse processo que uma coisa extraordinária acontece. Você, então, começa a se tornar magnética e, naturalmente, você começa a atrair presença, cuidado e reciprocidade dentro do seu casamento. Você não precisa mais ficar de migalhas e mendigando por atenção do seu próprio marido, que, aliás, te deu muita atenção quando vocês eram solteiros, quando vocês estavam naquele momento de namoro, né, se conectando. Mas parece que depois que casou, algumas coisas foram se perdendo, não é mesmo? Pois é. Então, está na hora de você se tornar magnética novamente, como você foi lá quando solteira e que foi quando tudo foi acontecendo para vocês acabarem casando. Faz sentido para você? Aliás, eu quero te conhecer. Comenta aqui embaixo o que vai fazendo sentido para você, tá? E é aqui que eu acho interessante te lembrar essa minha visão expandida sobre o que eu te entrego aqui, porque eu realmente guio mulheres aqui bem-sucedidas que já conquistaram essa prosperidade externa, mas vivem vazias por dentro. E aí precisam sim estruturar as suas bases emocionais para muitas vezes, sabe o quê? Digerir o passado, aquele passado que a gente até já falou um pouquinho. E aí então conseguirem reconhecer o seu valor interno e finalmente se libertarem de relações muitas vezes que são tóxicas para viverem relações justas, nutridas e livres de controle, porque muitas dessas relações têm o controle aí por trás. Veja se isso faz aí sentido para você. E se você sente, né, que é a tua hora de dar um próximo passo, eu já quero que você saiba que eu tenho uma forma de você começar aqui comigo, que é a consultoria de impulso, que eu criei justamente como uma experiência individual, onde eu vou te ajudar a mapear com clareza onde você está emocionalmente e o que você precisa ajustar para transformar a sua vida amorosa de dentro para fora através do teu
valor interno. E o link está bem aqui embaixo da descrição para que você consiga conversar com o meu time e no momento que eu perceber que você está pronta, eu mesma vou te chamar, tá bom? Então, depois que você finalizar esse vídeo, você dá uma olhadinha aqui. E agora eu quero propor um exercício prático para você. Eu vou deixar aqui 3 perguntas e, inclusive, como eu sempre te convido a você ter o seu caderno da estruturação emocional, anota as perguntas dessa semana, o exercício dessa semana, porque cada semana a gente tem uma tarefa, um exercício diferente. Então, a primeira pergunta é: quando foi a última vez que eu me senti amada de verdade dentro do meu casamento? Eu quero que você se pergunte sobre isso e pode até ser num momento meditativo você traga realmente a resposta dentro do teu coração. Vou repetir. Quando foi a última vez que você se sentiu amada dentro do seu casamento? Amada de verdade, tá? Essa é a pergunta número 1. A pergunta número 2: onde eu tenho aceitado migalhas emocionais sem perceber? Eu quero que você se pergunte isso. Onde eu tenho aceitado migalhas emocionais sem perceber? Tá bom? Onde você tem aceitado essas migalhas emocionais sem perceber? Você vai se perguntar e vai escrever. Escreva no seu caderno, porque é importante você, inclusive, trazer da mente para o papel, porque isso vai te ajudar a começar o teu processo de cura sobre isso. Terceira pergunta: se eu me escolhesse agora, qual seria a primeira atitude que eu teria com meu marido e comigo mesma? Então, é isso. Se você se escolhesse, qual seria a sua primeira atitude com seu marido e com você mesma? Eu quero que você escreva a pergunta e escreva a resposta. Se permita pensar sobre isso, se permita buscar o entendimento, porque aí é onde está a grande chave. E para você dar o próximo passo, você já sabe que eu comentei há pouco. E eu quero te dizer que você pode sim ter sucesso lá fora, mas se dentro de casa, dentro de você, você ainda sente que falta ser amada, e dentro de casa, né, você com o seu marido, você sente que ainda falta você ser amada, esse é o momento que você está precisando sim despertar o seu auto-amor para relações. Então me conta aqui nos comentários, você já viveu essa sensação de ter tudo, mas ainda assim faltar se sentir amada de verdade? E não esquece de você curtir aqui o nosso vídeo, se inscrever no canal, ativando todas as notificações. E mais uma coisa, já compartilhe esse vídeo também com 2 amigas suas casadas, 40 mais também, que podem se beneficiar desse conteúdo e até precisam ouvir sobre isso. Para que a ativação da notificação ela é importante, porque o próximo domingo às 18 horas, assim que chegar o novo vídeo, você já vai receber a informação. E a gente vai falar uma semana que vem sobre um tema que dói em silêncio na vida de muitas mulheres casadas bem-sucedidas, 40 mais, que é por que tantas mulheres dessas, né, se sentem sozinhas à noite, mesmo dormindo acompanhadas de seus maridos, hein? Você não vai querer perder esse vídeo, eu tenho certeza. Então, te vejo no próximo domingo. Beijos infinitamente nutritivos e cósmicos, com amor no seu coração e alto amor para relações.